Quantas vezes nós já nos deparamos com a afirmação de que vivemos tempos difíceis, que a violência é algo inerente à contemporaneidade e de que só nos dias atuais nós nos vemos em situações de extrema violência? Na realidade, eu acho que não deixa de ser verdade toda essa questão. Mas o que a gente às vezes esquece é que crimes cruéis são cometidos desde muito tempo e que a maldade humana, ela existe e sempre existiu. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Todas as fontes utilizadas para a criação desse roteiro vão estar listadas aqui embaixo no box de informação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva e ative o sininho. Nós temos vídeos novos todas as terças e quintas. E também nos siga nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela. Lembre-se que o Creep On também é podcast, a gente está disponível no Spotify e todos os episódios que saem aqui no YouTube sobem para lá em formato de podcast também. Então você pode nos procurar por lá. Dito isso, vamos ao caso. Fanny Adams nasceu em 30 de abril de 1859. Ela vivia junto com a sua família na Tannhäuser Lane, uma região ao norte da cidade de Alton, que fica no condado de Hampshire, na Inglaterra. É dito que a Fan vivia com seu pai, George, a sua mãe, Harriet, e 5 irmãos. Então, era uma família razoavelmente grande. Ela tinha 8 anos de idade. Fisicamente, ela era alta e bonita, e as pessoas diziam que ela parecia ser mais velha do que o que ela realmente era. E a personalidade dela era de uma garota extrovertida, alegre, que adorava brincar e fazer coisas de meninas da sua idade. A melhor amiga da Fan era uma garota chamada Minnie Warner, e elas eram vizinhas. Ela morava ali também na Tannhäuser Lane, bem próximo à casa da Fan. As duas tinham 8 anos e elas eram sempre vistas juntas, brincando, conversando, fazendo coisas que eram normais para meninas naquela época. Dia 24 de agosto de 1867 começou normal, como qualquer outro sábado na vida da Fan. O pai dela, o George, havia ido jogar cricket com alguns amigos e a Harriet, a mãe dela, estava cuidando dos afazeres domésticos. Logo depois do meio-dia, a Fanny, a Minnie e a Liz, a irmãzinha mais nova da Fanny, foram pedir a Harriet para irem brincar no Flood Meads. O que era o Flood Meads? A cidade de Alton, ela é cortada pelo rio Wey. E próximo ao rio tem um local que é chamado de Flood Meads. O que é isso? É um local de inundação sazonal. Basicamente, quando o rio enche, aquele local ele é cheio também, mas em determinadas épocas do ano ele fica seco, né? E quando ele está seco, ele se torna uma área aberta, né? No caso do Flood Meads lá de Alton, ele tem cerca de 15 acres, cada acre equivale aí a 4.000 metros, então é uma área grande de vegetação aberta, rodeada por plantação de lúpulo, já que Alton é uma cidade famosa pelas plantações de lúpulo e pelas cervejarias, né, que tinham ali, e as crianças costumavam ir brincar lá. Agosto, o mês que o caso aconteceu, é verão no hemisfério norte, então é verão na Inglaterra. E as crianças gostam de ir para lá, para tomar banho no rio, para nadar, para brincar mesmo ali nas redondezas, porque era muito divertido, tinha muita vegetação, tinha amoras silvestres que nasciam ali próximas ao rio e tinha muita coisa legal para se fazer. As crianças iam mesmo para brincar ali, era bem comum. E naquele dia, as meninas, né, a Fanny, a Lizzie, a irmãzinha mais nova dela, e a Minnie, a melhor amiga da Fanny, foram pedir a Harriet para irem ao Flood Meads brincar. A Harriet, ela estava bem atarefada, tinha bastante coisas para ela fazer ali dos trabalhos da casa mesmo, e ela achou que não teria nenhum problema, porque ela, né, morava em Alton há muito tempo.
Era uma cidade pacata. Na primeira metade do século XIX, para vocês terem ideia, não tinha tido uma notícia sequer de crimes hediondos ou bárbaros na cidade, principalmente contra crianças. Então, a Harriet achou que seria uma boa ideia. As meninas iam brincar um pouco, se divertir e iam deixar ela assim um pouco mais tranquila para fazer as coisas que ela tinha para fazer. Ela, então, deu permissão para que as meninas fossem brincar no Flood Meads. Por volta das 13 horas daquele dia, dia 24 de agosto de 1867, as 3 meninas saem de casa muito alegres e vão em direção ao Flood Meads para brincar. Frederick Barker era um homem de 29 anos quando o caso aconteceu. Ele havia se mudado para Alton há cerca de um ano e ele era um homem respeitado na cidade. Ele era funcionário de um advogado muito conhecido que tinha um escritório no centro de Alton e ele trabalhava como escrivão para esse advogado, o Sr. Clements. As meninas já haviam visto o Frederick na cidade. Ele estava sempre bem vestido, com modos muito educados. Então, elas não ficaram com medo quando encontraram com ele naquela tarde, quando elas iam em direção ao Flood Meads. O Frederick encontrou as meninas, perguntou para elas o que elas estavam fazendo. Elas disseram para ele que estavam indo brincar e ele deu algumas moedas para cada uma delas. Aí, o Frederick acaba acompanhando as meninas. Elas resolvem, então, irem colher flores ali próximo ao rio. Ele fica lá, vendo elas colherem flores, correndo de um lado para o outro, brincando, e ele colhe algumas amoras selvagens, que elas comem, inclusive, depois que elas param de brincar. Por volta das 2 da tarde, das 14 horas, as meninas resolvem que estão cansadas e que querem voltar para casa. E é nesse momento que o Frederick chega para Fanny e pede para ela acompanhar ele até Shaldon, que é um vilarejo que ficava ali próximo ao local onde eles estavam. Ela se recusa e aí ele pega ela no colo e leva ela à força e diz para as meninas voltarem para casa. As meninas ficam muito assustadas com isso e acabam saindo correndo e deixam a Fanny com o Frederick. A Minnie e a Alice correm de volta para Tannhaus Lane e lá elas encontram a mãe da Minnie, a Martha Warner. Elas acabam falando assim, meio atrapalhado, o que tinha acontecido, mas uma meio que falando por cima da outra. A Martha não entende direito o que foi que aconteceu. Ela acaba achando que as meninas estão só ali querendo contar alguma brincadeira e diz para as meninas irem brincar e vai fazer as coisas delas. As meninas acabam voltando, né, para as brincadeiras. Elas compram doces com o dinheiro que o Frederick havia dado para elas e ficam ali brincando o restante da tarde. Somente por volta das 17 horas, elas resolvem voltar para casa porque estão com fome e querem comer. E aí elas encontram a senhora Gardner. A senhora Gardner era vizinha delas ali na Tannhaus Lane. A senhora Gardner, ela sabia que as meninas estavam sempre juntas, então ela estranha a Fanny não estar lá e acaba perguntando para as meninas onde é que estava a Fanny. E aí as meninas contam para ela, agora de uma maneira mais calma, mais pausada, o que havia acontecido. E a senhora Gardner resolve que ela vai falar com a Harriet, com a mãe da Fanny. E é aí que ela conta para Harriet o que as meninas haviam relatado para ela e as duas mulheres resolvem sair para irem ver se conseguem encontrar a Fanny. E assim, gente, só para deixar aqui claro, tá? Com relação à mãe da Minnie. Vamos lembrar que a gente está falando do século XIX, de uma cidade pequena, pacata, onde não havia crimes hediondos, né? Às vezes, hoje em dia, com todo o acesso à informação que a gente tem, a gente dá umas vaciladas. Então, assim, para que a gente não venha a julgar a mãe da Minnie, né? Por ela ter meio que nem dado atenção para as meninas. Já que as meninas eram crianças, talvez não tivessem conseguido expressar direito o que havia acontecido e porque a gente está falando de outra época, de outros tempos, tá bom? E assim, às vezes é muito fácil a gente meio que, não, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, mas a realidade é que quando a gente está vivendo a situação de dentro,
é muito diferente, né? Então, talvez se ela tivesse dado ouvidos às meninas, tivesse dado tempo de impedir o que aconteceu, talvez, a gente não sabe. Mas não cabe a gente julgar o que aconteceu, já que sempre quem é culpado por um crime é o criminoso, a pessoa que cometeu esse crime. A vítima, os familiares, as pessoas que estão ali não são culpadas. Voltando para a história, a Harriet e a senhora Gardner saem em direção ao Flood Mills para ver se elas conseguiam encontrar a Fanny. E quando elas vão chegando próximo ao local onde as meninas disseram que estavam brincando, elas veem que tem um homem que está saindo ali mais ou menos da direção de uma plantação de lúpulo que havia ali perto. E esse homem é o Frederick Barker. Elas vão até ele e aí a senhora Gardner acaba meio que colocando ele contra a parede, perguntando o que ele havia feito contra a Fanny. O Frederick, que era um homem que andava sempre muito bem arrumado, que era um homem com bons modos, muito educado, simplesmente diz para ela que não fez nada, que viu as meninas mais cedo, tinha dado dinheiro para elas, porque ele costuma dar dinheiro para as crianças para comprarem doce, e depois disso não tinha mais visto elas. As mulheres acabam acreditando na história dele, ele volta, né, a fazer o caminho que ele estava fazendo, e elas continuam procurando a Fanny. Depois de um tempinho, elas acabam pensando que talvez a Fanny estivesse só brincando em algum lugar e voltam para casa para esperar ela voltar também. Só que a Fanny não retorna para casa. E por volta das 20 horas, elas percebem que sim, havia acontecido alguma coisa com a menina e resolvem chamar alguns vizinhos para meio que fazer ali um mutirão de busca pela Fanny. Em uma plantação de lúpulo que ficava bem próxima ao local em que as meninas haviam ido brincar mais cedo, um homem chamado Thomas Gates, que estava trabalhando na plantação, vê alguma coisa que ele acha estranha. Quando ele se aproxima, ele percebe que em 2 estacas de lúpulo tinha alguma coisa fincada nelas. E o que estava ali era a cabeça de uma criança. Era a cabeça decepada de Fanny Adams. Assim, gente, infelizmente eu vou ter que fazer algumas descrições um pouco mais gráficas sobre a forma como o corpo da Fanny foi encontrada, tá? Então, se você tem algum gatilho, se te incomoda de alguma forma, vai um pouquinho pra frente no vídeo, tá? Porque eu vou tentar não trazer com tantos detalhes, porque é realmente uma coisa muito pesada o que aconteceu, mas eu vou ter que descrever algumas coisas. A cabeça da Fanny foi encontrada primeiro. Uma das orelhas dela havia sido cortada e tinha um corte no seu rosto de cada lado da boca que ia até a orelha. Então, tinha sido cortado mesmo daqui a aqui. As partes do corpo da Fanny foram todas separadas do tronco. E elas estavam tão cortadas em pedaços tão pequenos que demorou dias para que tudo fosse recuperado. Haviam 3 incisões do lado esquerdo do peito da Fanny e o braço esquerdo dela tinha tido cortes muito profundos que haviam separado os músculos dela. Foi encontrado o fígado dela, que foi perfurado, e o coração dela também foi arrancado. Os olhos da Fanny só foram encontrados 1 ou 2 dias depois, dentro do rio Wey. Então, era uma cena muito nauseante e completamente aterrorizante. O assassino havia realmente cortado a garota em vários pedaços. Em uma das mãos da Fanny ainda estavam as moedas que o Baker havia dado para ela. A polícia tentou, sem sucesso, encontrar a arma do crime. Eles achavam que pequenas facas haviam sido utilizadas para fazer os cortes que foram encontrados no corpo da garota. Eles conseguiram recuperar as roupas dela, menos um chapéu que ela estava usando naquela tarde. E a polícia também acreditava que muitas pistas pudessem ter sido perdidas por conta das pessoas que foram procurar a Fanny, né? Então, muita gente entrou na plantação para ver o que tinha acontecido e para procurar por ela e acabaram meio que pisoteando tudo ali ao redor. Então, pode ser que algumas pistas tenham se perdido nesse momento. A Harriet, a mãe da Fanny, ficou completamente em choque.
ela teve que ir até onde o marido dela estava para dar a notícia para ele e ela acabou desmaiando no caminho. O George ficou transtornado com o que tinha acontecido com a filha dele. Ele pegou a espingarda dele e queria ir atrás do culpado para fazer justiça com as próprias mãos, mas os vizinhos acabaram acalmando ele, segurando ele e ficaram com a família a noite inteira para que ele não saísse para fazer algo desse tipo. Os restos mortais da Fanny foram levados para ser feita a autópsia e acabou que precisou costurar o corpinho dela todo para se ter realmente uma noção de tudo que tinha acontecido com ela. Foi também encontrada uma pedra grande próxima ao local onde foram encontradas algumas partes do corpo dela. E nessa pedra tinha sangue, cabelo e pedacinhos de carne ainda. A polícia acreditava que aquela era realmente a arma do crime, o que tinha sido utilizado para tirar a vida da Fanny. Mais tarde, ainda naquela noite, o policial William Cherney prendeu o Frederick Baker no escritório do advogado onde ele trabalhava. Eu não sei nada sobre isso, foi a resposta que o Frederick deu quando ele foi preso. Ele ficou falando e repetindo que ele não sabia de nada, que ele tinha visto a menina, mas que depois ele tinha saído e não tinha mais visto ela. Então, essa foi a primeira de inúmeras tentativas dele de dizer que não tinha nada a ver com aquele crime terrível. Porém, a população que já estava sabendo de tudo que tinha acontecido e das suspeitas da polícia sobre o Frederick, já que ele tinha sido reconhecido como a pessoa, como o homem que havia visto as meninas pela última vez naquela tarde, ficou muito alvoroçada, todo mundo ali da cidade. E o policial que prendeu ele teve que levar ele escondido para a delegacia para evitar um linchamento. Quando o Baker foi preso, a polícia encontrou manchas de sangue no punho da camisa dele e nas calças dele. E outro detalhe é que as meias que ele estava usando, uma parte ali da barra da calça dele, estavam molhadas. Então era como se ele tivesse entrado ou estado em algum lugar que tinha água, por exemplo, o Flood Mead. O Baker, ele ficava se justificando, dizendo que ele tinha saído para dar uma caminhada, que ele costumava entrar na água, mas isso não explicava as manchas de sangue na roupa dele, Então a polícia acabou prendendo ele mesmo e a preocupação dele era se aquilo podia dar uma condenação à forca. Então a todo momento ele ficava questionando para o policial se aquilo podia fazer com que ele fosse condenado à forca, se aquilo poderia fazer ele realmente perder a liberdade dele. E, gente, foi o tempo inteiro essa mesma historinha, tá? O tempo todo com essa mesma conversinha. Mas a polícia achava que se ele não tivesse nada a ver com a história, ele estava escondendo alguma coisa, pelo menos isso, A polícia achava que o crime havia sido cometido entre 2 horas e 3 da tarde, mais ou menos nesse horário, e que provavelmente o Frederick voltou para o escritório para ver como que estavam ali os ânimos, o que as pessoas estavam comentando, e depois ele volta para o campo de lúpulo e viola o corpo da Fanny, acaba fazendo aquelas atrocidades que ele fez com o corpinho dela. As coisas só pioram para o Baker. Por quê? Foram encontrados com ele, quando ele foi preso e revistado, 2 pequenas facas que condiziam com os cortes que foram feitos no corpo da Fanny. Também foi entrevistado várias testemunhas, que viram ele naquela tarde, e todas elas foram unânimes ao dizer que ele havia saído do escritório onde ele trabalhava por volta da 1h da tarde e retornado lá pelas 3h30. Depois ele tinha saído de novo, poucos minutos depois, e só voltado depois das 5h30 da tarde. E a cronologia batia, já que as meninas tinham ido brincar por volta das 1h da tarde, tinham voltado para casa, a Minnie e a Lizzie, às 2h da tarde, e depois disso a Fanny já não foi mais vista. E a mãe da Fanny e a senhora Gardner viram o Frederick próximo ao local onde a cabeça da Fanny foi encontrada, os restos mortais dela foram encontrados depois das 5h da tarde. Então a cronologia batia.
Um amigo do Baker, um homem chamado Maurice Biddle, ele foi ver o Baker naquela tarde no escritório onde ele trabalhava. Era por volta das 6 da tarde, né? E ele acaba falando pro Maurice sobre o encontro dele com a Harriet, a senhora Gardner, contado o que tinha acontecido, e ele parecia assim bem perturbado com o que tinha acontecido. Logo depois, eles foram tomar uma bebida num bar ali da cidade, num pub, e lá o Frederick, né, acaba dizendo pro Maurice que ele tá pensando em ir embora na segunda-feira. Isso, gente, era no sábado à noite, então ele queria sair da cidade o mais rápido possível. O Maurice fala para ele que por que ele vai embora, que talvez fosse um pouco difícil para ele encontrar emprego assim às pressas. E o Frederick olha para ele e fala: talvez eu consiga encontrar um trabalho como açougueiro. Mas a prova vital para o indiciamento de Frederick Baker viria na segunda-feira, dia 26 de agosto. A polícia foi revistar o local onde ele trabalhava, né, o escritório, a mesa dele e tal, e junto aos pertences dele, eles encontraram um diário. Nesse diário havia uma entrada do dia 24 de agosto, e nessa entrada ele dizia: matei uma garotinha hoje, foi quente e bom. E assim, é nauseante. Simplesmente nauseante. A polícia foi falar com o Baker, ele não negou que era a caligrafia dele, na verdade ele confirmou, mas o que ele disse é que ele estava bêbado e nem sabia direito o que tinha escrito. E, na realidade, isso só confirmava as suspeitas da polícia. Frederick Baker havia tirado a vida de Fanny Adams e depois cortado todo o seu corpo em pedaços. O Frederick foi indiciado pelo assassinato da Fanny e permaneceu preso aguardando o julgamento. A polícia preferiu que ele ficasse mesmo preso, né, por risco de fuga ou alguma coisa do tipo. Então ele ficou preso durante todo o período em que a polícia continuou investigando. E por que a polícia queria continuar investigando? Na verdade, eles queriam ter certeza da condenação dele durante o julgamento, já que se eles tivessem um caso fraco, talvez a defesa conseguisse reverter a história. Então, até outubro daquele ano, né, o crime aconteceu em agosto, e até outubro daquele ano a polícia continuou coletando provas. As roupas da Fanny e do Frederick foram enviadas para Londres para ser feita análises, né, e verificar se o sangue encontrado lá era humano. E de fato era. No século XIX, né, porque a gente pode ficar se perguntando como que eles fizeram isso. Já no século XIX, haviam reagentes que eram colocados em manchas de sangue e que reagiam somente com o sangue humano, por haver substâncias específicas no sangue humano que reagiriam com aquele reagente. Reagiriam com o reagente, mas é isso mesmo, tá? E por conta disso foi confirmado que o sangue nas roupas do Frederick era sangue humano. Não dava para saber se o sangue era da Fanny, tá, gente? A gente está falando do século XIX, da era vitoriana. Não existia DNA. Não passava nem pela cabeça da humanidade do que seria DNA. Então, era mesmo confirmar se era sangue humano. E aí, com o contexto de tudo, né, de toda a situação, de todas as outras provas, dava para se deduzir que aquele sangue era da Fanny. O legista também constatou que aquela pedra que havia sido encontrada próxima ao corpo da Fanny era, de fato, a arma do crime. Ela tinha sido morta com um golpe daquela pedra e só depois de morta ele havia feito, né, as atrocidades que ele fez no corpo dela, ter cortado, ter feito tudo aquilo. Então, primeiro ele matou ela com um golpe com aquela pedra mesmo. A polícia também conseguiu pegar o depoimento de várias testemunhas. Várias pessoas que viram o Frederick saindo naquela tarde, os horários que ele esteve fora, que batia certinho com a cronologia do crime, e um garoto que havia visto ele saindo de dentro do campo de lúpulo aonde o corpo da Fanny foi encontrado. Esse garoto, ele contou para a mãe dele logo naquele dia, 24 de agosto.
Só que a mãe dele ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele, de ter, né, alguma represália por parte do Frederick, e acabou dizendo para ele ficar calado. Só que ela mesma, algum tempo depois, acaba comentando com algumas pessoas ali da cidade que vão até a polícia e consegue chegar até ela, né? A polícia consegue chegar até ela e pegar o depoimento do garoto, que foi uma das testemunhas chaves. Baker fica preso até dezembro daquele ano, quando acontece o julgamento dele. Ele ficou preso na prisão de Winchester e logo ali no início de dezembro ele é julgado. As testemunhas chaves, né, para a condenação dele foram a Minnie Warner, que falou para a polícia, né, o que tinha acontecido, e conseguiu descrever com exatidão as roupas do Frederick. Ela não conseguiu descrever ele, sabe? Tipo, falar, reconhecer ele. Mas ela disse exatamente as roupas que ele estava vestindo. E a defesa até tentou questionar isso, né? Dizendo que talvez fosse mentira dela. Mas o juiz, ele aceitou esse testemunho, já que para ele a percepção da Minnie como uma criança de 8 anos de idade era diferente da percepção de um adulto. E apesar dela não ter conseguido reconhecer ele, ela ter dito exatamente as roupas que ele vestia já era o suficiente para que fosse considerado um reconhecimento. O garoto que viu ele saindo do campo de lúpulo também depois, então também foi uma testemunha-chave. E fora isso, as facas que foram encontradas com ele, as roupas dele sujas de sangue e tudo o que aconteceu naquele dia, né? Todas as pessoas que disseram o horário que ele havia saído, os horários que ele havia voltado, que praticamente ele nem ficou no escritório naquela tarde, e principalmente o diário dele com a confissão que ele fez lá. A defesa tentou argumentar, tentou questionar ali o depoimento da Minnie, do garoto, dizendo que eles eram somente crianças, e também quis levar o julgamento para um lado de insanidade mental. Basicamente, a tese da defesa foi que o Frederick não poderia ser considerado culpado desse crime porque ele era mentalmente instável. E isso era confirmado pelo fato do pai dele ter tido problemas mentais e esses problemas mentais do pai dele ter levado ele a ser violento. Ele também teve um primo que ficou entrando e saindo de sanatórios durante muito tempo e a irmã dele, do Frederick, havia morrido por conta de uma febre cerebral. O juiz até falou para o júri, né, considerar toda essa questão. Porém, o júri deliberou por apenas 15 minutos antes de condenar Frederick Baker à morte pelo assassinato de Fanny Adams. Na véspera de Natal do ano de 1867, às 8 horas da manhã, em frente à prisão de Winchester, Frederick Baker foi executado. Haviam cerca de 5.000 pessoas lá para assistirem à execução dele, que viria a ser a última execução feita na prisão de Winchester. Após a morte do Baker, foi feita uma máscara mortuária dele e, através dessa máscara, foi feita uma estátua dele. Essa estátua está no Museu dos Horrores de Madame Tussauds, em Londres, até os dias de hoje. Fanny foi enterrada em Alton e na lápide dela se lê, abro aspas, sagrado à memória de Fanny Adams, de 8 anos e 4 meses, que foi cruelmente assassinada no sábado 24 de agosto de 1867. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Mateus 10, versículo 28. Fecho aspas. E uma curiosidade sobre esse caso que me deixou particularmente ainda mais triste, né? Porque já não bastasse tudo que essa garotinha teve que passar, é que o nome da Fanny, ele virou sinônimo de coisas muito ruins na Inglaterra. Em 1869, os marinheiros britânicos receberam uma ração de carne de carneiro moída, e eles acharam aquela carne de pouca qualidade e muito ruim.
E aí eles apelidaram essa carne de Fan Adams, fazendo uma referência ao que havia acontecido ao corpo dela. E, aos poucos, essa expressão Fan Adams acabou virando sinônimo de comida ruim, sabe? Um ensopado ruim ou carne de segunda, esse tipo de coisa. As marmitas, aonde os marinheiros comem, são conhecidas até hoje como fans, exatamente por conta disso. Outra coisa foi uma expressão que surgiu em meados do século XX, que seria sweet fuck all, um doce foda-se tudo, tipo isso. E como os empregados falavam isso abreviado, eles falavam sweet FA, e os seus empregadores perguntavam o que significava, eles acabavam disfarçando, dizendo que significava Sweet Fan Adams. Aos poucos, essa expressão Sweet Fan Adams foi ganhando proporções, as pessoas foram falando, e ela acabou se tornando um eufemismo para a expressão Sweet Fuck All. Então, é como se você estivesse dizendo um grande foda-se, sabe? Quando você fala Sweet Fan Adams. O que é ainda mais triste, né, gente? Porque era uma garotinha que teve a sua vida roubada aos 8 anos de idade, que foi vítima de um crime horrível e o seu nome foi perpetuado de uma forma tão vulgar e grotesca. Então, deixa tudo ainda mais triste. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos daqui do canal. A gente chegou em 50 inscritos, então eu quero agradecer a todo mundo que está aqui desde o início e pedir ajuda de vocês para o canal crescer cada vez mais. Então, se você puder compartilhar os vídeos aqui do canal para alguém que você conheça que gosta desse tipo de conteúdo, você já vai ajudar muito a gente, deixando um like, se inscrevendo no canal, fazendo todas essas coisas. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando aqui do Creep On. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.